boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça nos nossos corações agora e sempre. O tema sobre o qual nós vamos refletir esta noite é Vigiai e Orai, a força do pensamento. Nós tomamos como referência para os nossos estudos 2 livros base da doutrina, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo dessa reflexão é tentarmos compreender, sob a ótica da doutrina e sob as orientações do Evangelho de Jesus, o que é o pensamento, quais são as suas consequências e como funciona esse intercâmbio entre as mentes. No ano de 1637, o filósofo francês iluminista da época da razão, René Descartes, escreveu a obra O Discurso do Método, de onde se extraiu a famosa frase penso, logo existo. E com base nessa premissa, nós vamos iniciar a nossa reflexão pensando: será que podemos fazer uma relação entre os pensamentos e a forma como conduzimos a nossa existência? Será que aquilo que eu penso influi na minha qualidade de vida? Modernamente, no ano de 1904, Augusto Rodin esculpiu uma estátua em bronze cujo título é O Pensamento. Esta obra desse famoso artista retrata, como podemos ver na imagem, um homem em profunda meditação, lutando com a força interna poderosa, a força do pensamento. Talvez ele tenha, na sua alma sensível de artista, se autorretratado, ou simbolizado na sua arte a humanidade inteira, frente aos pensamentos relacionados às questões existenciais. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Ou quem sabe não tenha sido movido pelas angústias dos pensamentos que o afligiam. E pensando nessa famosa frase e na escultura de Rodin, nós podemos vislumbrar 2 ideias. A primeira é de que o pensamento é uma força poderosa. E a segunda é de que o pensamento e os sentimentos estão diretamente relacionados aos nossos atos, às nossas ações. No livro Sinal Verde, de André Luiz, Psicografia de Chico, no prefácio, Emmanuel assim se expressa: não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las a benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. E o pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. E nesse mar de ondas, de vibrações permutadas, no qual estamos imersos, conforme palavras de Emmanuel, nós vamos tentar entender o que acontece conosco nesse intercâmbio psíquico. Observemos esta imagem. O que se vê nela são marionetes. Elas se moveriam? Sim. Mas por si mesmas? Não. Então, o que lhes imprimiria movimento? As mãos do homem que as manipula. Será que isso pode acontecer conosco? Será que nós podemos ser marionetes nas mãos dos outros? E para responder esta pergunta, nós temos que pensar sobre ela. O ato de pensar é comum a todos os seres vivos, conforme ele acontece, contínuo e lógico? Não. A faculdade de pensar é privilégio do ser humano. E mesmo quando não queremos pensar, os pensamentos nos invadem a casa mental e ficamos envoltos em um turbilhão de ideias projetadas pela nossa mente. Mas, se todos nós pensamos, o que difere um ser pensante de outro ser pensante? Essa diferença pode ser identificada
na qualidade daquilo que pensamos. E na sucessão de raciocínios, surge outra pergunta. Há como deixar de pensar? Não. O pensamento é um atributo do espírito, é inerente ao ser inteligente da criação. Kardec, no livro A Gênese, diz que o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. E ainda afirma que o pensamento, junto com a vontade, vai modelar as nossas ações. Portanto, o pensamento é uma força criadora, é uma energia que impulsiona os nossos atos. Sendo assim, nós temos que nos preocupar com a qualidade das energias que nós estamos produzindo, já que os pensamentos são energias emanadas da nossa mente. André Luiz confirma que o nosso pensamento é energia quando diz que o pensamento são vibrações, ondas eletromagnéticas que possuem características físicas e químicas. E este pensamento adquire formas, moldadas pela nossa vontade, que podemos chamar de formas-pensamento. Assim, todas as vezes que nós pensamos, nós plasmamos imagens fluídicas que vão influenciar no nosso campo energético vibracional. Neste momento, por exemplo, cada um de nós tem um pensamento formado em sua mente. Enquanto espíritos encarnados, nós não podemos ver o que o outro pensa, mas podemos captar a qualidade dessas energias emanadas. Quantas vezes nós nos expressamos: que ambiente pesado, que sensação ruim. Outras vezes nos expressamos: que ambiente tranquilo, que sensação agradável. Então, quando pensamos, nós emitimos energia, formando em nosso entorno e no entorno daqueles com os quais convivemos, uma psicosfera de fluidos. E aí, nós temos aqui dois seres. No primeiro, nós temos o campo energético, a gente chama de aura. E esse está sofrendo influência de pensamentos positivos. O primeiro, então, a aura tem formato regular e apresenta multicores. O segundo, que está sob o efeito de pensamentos negativos, pessimistas, tem o formato da sua aura irregular, que é o seu campo energético, e essa aura vai apresentar uma tonalidade cinza, do cinza para o escuro. Bom, e quanto aos desencarnados? Eles podem ver os pensamentos? Sim, com uma ressalva. Libertos da matéria densa, o espírito vê os nossos pensamentos, porque tudo o que pensamos, e eu disse tudo, fica mantido, fica imantado no nosso campo energético. As imagens que formamos na nossa mente plasmam-se, ficam como que impregnadas à nossa volta, como o aroma do perfume fica impregnado na roupa ou na pele. Isso explica como um espírito que não está mais encarnado nos localiza e se aproxima de nós. Muito se fala em sintonia. Mas como é que funciona essa sintonia? Os espíritos captam as imagens que a cada segundo nós projetamos pelo teor das vibrações em consonância com as deles. E confirmando o que dizemos, Kardec formulou a pergunta lá no Livro dos Espíritos, de número 457. Ele questiona: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E obtém como resposta dos espíritos superiores: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E Miramês, no livro Filosofia Espírita, amplia essa informação dizendo: a telepatia, que é a comunicação à distância direta entre duas ou mais mentes, é fato comum entre os espíritos, de modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que lhes é própria. Os espíritos elevados, portanto,
podem observar os nossos mais secretos pensamentos. No entanto, há espíritos que não conseguem conhecê-los, dada a sua baixa vibração espiritual. Tudo se prende, então, à evolução de cada um. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos dos seus inferiores, mas daqueles que lhes são superiores, isso não pode acontecer. A vida, segundo Miramês, é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria que vai até Deus. Então não há nada oculto que Deus não venha a saber, por ser Ele onipresente, onisciente, todo-poderoso, Senhor de todas as ciências do universo. Dessa forma, é através do nosso campo mental que nós vamos explicitar, deixar claro os nossos pensamentos e quem somos. Vamos dar um exemplo concreto. Um viciado em álcool, isso se aplica a qualquer vício, está sempre pensando na bebida. E conforme ele vai pensando, ele vai criando imagens em seu campo vibracional. Enquanto encarnado, essa percepção de imagens e sentimentos a elas relacionados se dá através da mediunidade. Porém, no mundo espiritual, as formas pensamento por ele produzidas são identificadas pelos nossos semelhantes, porque não existe a limitação da matéria corpórea. Por isso, no plano espiritual, libertos da matéria, os nossos sentimentos ficam intensos e expandidos. Então, é preciso entendermos que todas as vezes que pensamos, nós estamos emitindo energias poderosas, que podem ser benéficas ou maléficas, de acordo com o teor qualitativo daquilo que pensamos. E aí? Qual tem sido a qualidade dos nossos pensamentos? Há risco de me prejudicar? Há risco de prejudicar o outro? O que eu tenho pensado? Essas perguntas são importantes, meus irmãos, para nortear a nossa necessidade de mudança ou não em relação à nossa forma de conduzir os nossos pensamentos, já que eles são energias, são forças poderosas que de mim emanam e que servirão de atração ou repulsão em contato com outras energias provenientes de outros seres. Será que nós podemos, em algum momento, parar de pensar? Se eu desse o comando parem de pensar agora, haveria interrupção do pensamento? Vamos experienciar? Não pensem agora em uma rosa vermelha. Não pensem agora em um delicioso bolo de chocolate. Conseguiram não pensar? Provavelmente, enquanto estávamos pensando, nós fomos tomados por sensações diferenciadas. Boas, se eu gosto de bolo de chocolate. Ruim, se eu não gosto. Então, será que o que sentimos está relacionado com o que pensamos? Quando os pensamentos são ruins e ficam insistentemente nos atormentando, causando-nos perturbações, quais são os sentimentos que surgem paralelos ou consequentes a eles? E é aqui, exatamente nesse ponto, que entra o vigiai de que Jesus nos falou. Vigiai para não cairdes em tentação. Quando as energias são boas, não tem problema. O problema é quando elas são ruins. Bom, ora, ninguém cairá em tentação ou desequilíbrio se os pensamentos e sentimentos gerados forem bons. Então, que tipo de pensamento requer a nossa vigilância, já que Jesus nos exortou à vigilância contínua? Nós fazemos a todo instante conexões com outras mentes que vibram na mesma sintonia que nós. Assim influenciamos e podemos sofrer influências de outras mentes. André Luiz nos diz que quando emitimos uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham de forma intensa, mantendo-nos espontaneamente
em comunicação com todos os que se identificam com o nosso modo de pensar. É como se fosse um circuito elétrico fechado, não é? Integrado. O problema é quando nós não estamos vigilantes o suficiente para distinguirmos se os pensamentos são nossos ou se são de outras mentes intrusas. E o que é estar vigilante? É estar atento, é estar consciente do domínio mental sobre mim mesmo. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos? Ou sou como a marionete da imagem inicial que se deixa conduzir pela vontade alheia? Somos ou não somos senhores da nossa constituição? Olha, pensamentos negativos irão sempre gerar energias negativas e, consequentemente, reduzirão o nosso campo energético vibracional, dando oportunidade para que outras mentes nos controlem, nos induzam até mesmo a fazer coisas contrárias à nossa vontade. Mas e daí? Isso significa que estamos isentos da responsabilidade do que provocamos porque obedecemos a comandos ou sugestões de outros? Não. Em hipótese alguma estamos isentos dessa responsabilidade, pois foi por nossa livre permissão que o outro invadiu e se instalou na nossa casa mental. E se é verdade que nós não podemos parar de pensar, também é verdade que nós podemos escolher aquilo que vamos levar para o nosso mundo íntimo. E se é verdade que as palavras têm poder, os pensamentos também o têm. Segundo Kardec, basta ao espírito pensar uma única coisa para que tal coisa se produza. É muito comum ouvirmos também que o pensamento é vida. É verdade, quando eles são bons. Porque se forem pensamentos ruins, num sentido figurado, eles ocasionarão a morte do espírito. E o espírito pode se autoprejudicar ou prejudicar aqueles que são alvo do seu pensar. Kardec corrobora essa ideia dizendo que o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito. E conforme seja bom ou mal, esse pensamento saneia, purifica ou vicia os fluidos ambientais. E assim como o som se propaga no ar, os fluidos são os condutores dos nossos pensamentos. E nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Assim também, criando imagens fluídicas, o pensamento reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Por isso o mal que eu endereço a alguém, pelo poder da minha vontade, é veneno pestilento que me mata pouco a pouco. É como se bebêssemos do nosso próprio veneno. É o dano que se recebe atendendo ao impositivo da lei divina de causa e efeito. E com o objetivo de comprovar a força do pensamento, um cientista japonês chamado Masaru Emoto quis provar o poder da mente e conseguiu sem deixar dúvidas. Ele pegou 3 porções de arroz cozido e separou-os em 3 potes distintos. No primeiro ele escreveu palavras de ordem positiva: eu te amo, obrigado. No segundo ele escreveu palavras de ordem negativa: eu te odeio, você é um tolo. E no terceiro ele não escreveu nada. Durante 30 dias, ele pediu aos seus alunos que lessem mentalmente o que estava no rótulo. Passado um tempo, o arroz, que recebeu os pensamentos e as vibrações positivas, fermentou e liberou um aroma agradável. O segundo pote, que recebeu as emanações negativas, as vibrações e os pensamentos negativos, ficou preto. E o terceiro, que fora ignorado, criou um mofo em si e entrou em decomposição. Então o cientista concluiu que é possível a agressão através do olhar de ódio ou qualquer outro sentimento ou pensamento menos digno,
que não precisa sequer ser verbalizado. Basta ser iniciado na nossa mente. Até aqui, nós vimos a influência que os nossos pensamentos podem exercer sobre os outros. Nós nos consorciamos com outros espíritos pela sintonia e pela faixa vibracional que escolhemos pelo nosso livre-arbítrio. Mas além das consequências nefastas dos pensamentos sobre os outros, que vão desde uma obsessão simples a uma subjugação, precisamos refletir sobre os efeitos nocivos do pensamento sobre nós mesmos. São consequências que vão desde uma auto-obsessão pelo monodeísmo ou fixação de ideias, fixações mentais, que podemos chamar de ideias fixas, a pensamentos negativos que atormentam a criatura, incutindo-lhes ideias de culpa, constituindo-se um estado patológico que pode gerar sérias doenças na alma. Compreendendo até aqui que o pensamento influencia na nossa vida, nós vamos relembrar alguns fatores importantes que podem nos ajudar a conseguir administrá-lo de maneira que os seus efeitos sejam positivos. Quem é o ser pensante? O ser pensante somos nós, espíritos. Enquanto encarnados, nós somos uma tríade: espírito, mente, perispírito e corpo. O espírito emite o pensamento e o perispírito que o registra reflete-o no corpo físico. Dessa forma, na questão da sintonia, nas emanações vibracionais que emitimos ou recebemos, considerando que todos estão pensando ao mesmo tempo que eu, nós podemos desequilibrar toda a nossa constituição física, onde se refletirá aquilo que for pensado. Dissemos anteriormente que o pensamento é energia. Mas de onde vem essa energia na qual estamos imersos? Essa energia emana da fonte suprema e inesgotável que é Deus. É através do fluido cósmico universal, a que chamamos hálito divino, a que os hindus chamam de prana universal. É que as criaturas compartilham essa energia que nos mantém vivos. Então, sabedores disso, reconhecendo que a fonte das energias é Deus, é pela prece que eu vou buscar nessa fonte perene o meu provimento energético. Aqui nós podemos compreender o orai de que Jesus nos falou. O que eu preciso fazer para me manter saudável e equilibrado, já que eu me alimento desses fluidos? É preciso ir diretamente à fonte, para que eu possa me manter, me refazer, me recompor diariamente. E por que a prece é essencial ou necessária nesse abastecimento energético? Porque é através da prece que nós vamos nos manter conectados diretamente à fonte dessas energias. Observemos essa lição do Evangelho de Jesus. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, onde havia lá o famoso poço de Jacó, e cansado, sentou-se à beira dele. Nisso apareceu uma mulher samaritana que veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Meus irmãos, nesse primeiro momento do encontro de Jesus com a samaritana, ele diz: "Você lhe teria pedido." Ele não disse: "Você me teria pedido." Ele disse: "E ele lhe teria dado." Ele não disse: "E eu lhe teria dado." Porque Jesus quis comprovar aqui que Deus, que ele apresentou inicialmente, é essa fonte perene e suprema. E disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu dessa água?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede."
nesse segundo momento do encontro de Jesus com a samaritana, ele diz que eu lhe der. Ele já se coloca como o provedor dessas energias que ele é, quando disse eu e o Pai somos um, por ele fazer a vontade do Pai. E a mulher, e continuou, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Meus irmãos, nós estamos falando da prece. Mas muitas vezes nós somos assolados pela dúvida. Será que Deus ouve a minha prece? Será que Deus escuta o meu clamor? Muitas vezes oramos e parece que Deus não nos ouve. Mas é isso mesmo, apenas parece. Porque Jesus nos assevera da seguinte forma: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando duvidamos em nosso coração, será que o problema está em Deus que parece não nos ouvir? Se nossos pensamentos são caracterizados pela qualidade com que se apresentam, assim também é a prece, que antes de ser verbalizada, foi inicialmente construída na nossa mente. A prece é um sentimento de alto teor vibratório que elevamos ao plano maior, que elevamos ao nosso Pai. Então, qual tem sido a qualidade das nossas preces? Será que ao pedir, eu já não estipulo como Deus deve agir para me atender? Ou seja, eu não peço, ou eu peço dissimuladamente, pois a minha rogativa já é uma sutil determinação do que deve ser feito para que eu seja atendido. Será que eu realmente rogo? Quando eu ponho em dúvida se Deus me ouve, será que Deus, Pai onipotente, misericordioso, benevolente, bondoso, que nos ama acima de tudo e que conhece cada um de nós no mais íntimo do nosso ser, já não sabe que se o pedido fosse atendido, não seria motivo de queda para nós? Nós somos co-criadores e é pelo impositivo da minha vontade que eu movimento as energias necessárias para que o Pai possa agir por meu intermédio. Idealizamos e através da prece, os espíritos superiores movimentarão as energias que eu disponibilizo para atender ou não aos nossos pedidos. E já que estamos raciocinando sobre os efeitos do pensamento sobre nós mesmos, em relação à saúde, como é que nós ficamos? Mente sã, corpo são, é uma confirmação de como os nossos pensamentos podem, se organizados, estruturar-nos fisicamente. Pensamentos saudáveis, positivos, otimistas, de esperança, de confiança inabalável no poder divino, vão gerar corpos saudáveis e vão gerar saúde em mim. Nem sempre saúde é ausência de enfermidade, mas o modo como eu reajo a ela é fator determinante para a cura e para eu me manter saudável. Há pacientes, por exemplo, com câncer, que reagem tão positivamente a ele, que mesmo após a químio, mesmo após estarem debilitados, conseguem vitalidade, conseguem disposição e contribuem para que a saúde e o equilíbrio se restabeleçam. Em contrapartida, pensamentos negativos, desagradáveis, poderão gerar ou acelerar uma desestruturação psicossomática, desencadeando desequilíbrio no perispírito, que automaticamente se refletirá no corpo físico. Então, voltemos à vigilância de que Jesus nos fala. Não nos demoremos nos quadros mentais negativos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de desesperança, de tristeza, de revolta. Deixar de senti-los eu nem sugiro, porque na condição espiritual em que nós estamos, e na condição do nosso planeta de provas e expiações, isso é meio impossível. Mas acontece que se eu abaixar as vibrações, as minhas energias vão ficar comprometidas. E pensamentos são energias, estão lembrados?
Nesse momento de instabilidade emocional, eu preciso recorrer à prece para me conectar novamente à fonte. O baixo teor vibratório, refletido no corpo físico, vai influenciar diretamente nas células que o compõem. Porque as células se alimentam dessas energias vitais para se manterem em funcionamento. E se essas energias são insuficientes, as células vão perdendo a vitalidade, vão como que se desenergizando, fragilizando o nosso sistema imunológico, colocando-nos suscetíveis a todo tipo de doenças. E às vezes, esse processo de adoecimento, ele é aos poucos, ele é paulatino e imperceptível, porque ele é alimentado pelos nossos padrões mentais negativos, constituídos de pensamentos ruins, de desesperança, de falta de fé, quando ficamos invigilantes. Sendo assim, melhor do que tratar a doença, é melhor evitá-la. Evitar que ela se instale pela porta aberta da nossa invigilância sobre aquilo que pensamos e quando nos afastamos da fonte criadora e mantenedora que é Deus. Portanto, vigiar e orar são medidas profiláticas. Nós somos capazes de gerar saúde em nós e naqueles que estão à nossa volta. Basta que vibremos o bem, que temos que somos filhos de Deus poderoso, que tudo provê e tudo provê. Assim, se Ele é a fonte onde nos abastecemos, nós também podemos tudo naquele que nos fortalece, não é? Nós podemos gerar saúde e equilíbrio, porque tudo começa no nosso mundo íntimo. O homem pode manter o equilíbrio da sua vida através de uma alimentação saudável, através de um ar sem poluição, através de exercícios físicos tão recomendados pelos médicos, mas, acima de tudo, mantendo uma conduta mental sadia. Nunca é demais reforçar que o pensamento exerce uma poderosa influência nos nossos fluidos, modificando-lhes as qualidades básicas. Os pensamentos impõem aos nossos fluidos luminosidade e vibrações elevadas, que causam conforto e bem-estar às pessoas que estão sob a nossa influência. Os pensamentos maus provocam um efeito contrário. Então, como foi visto na comparação das auras, né? Os fluidos ficam escuros e a sua ação provoca um mal-estar físico e psíquico. Então, pode-se concluir que em torno de uma pessoa, de uma família, de um país, de uma cidade, de um planeta, existe uma atmosfera fluídica espiritual, uma psicosfera psíquica que varia vibratoriamente, segundo a natureza moral dos espíritos ali envolvidos. Por essa razão, os espíritos superiores nos recomendam que a nossa conduta na relação com a vida seja a mais elevada possível. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo e a maus pensamentos terá em volta de si uma atmosfera espiritual escura e densa que atrairá espíritos doentios. A angústia, a tristeza e a desesperança vão aparecer, formando um quadro físico-psíquico deprimente, mas que pode ser modificado sob as orientações dos ensinos morais do Cristo. Pensar o bem, sentir o bem, fazer o bem. A grosso modo, a física nos diz que existe uma lei que uma força contrária elimina outra força. Então, mesmo que eu esteja sob o domínio de energias negativas, de forças contrárias, se eu mantiver o meu pensamento positivo, eu vou conseguir anular aquela força contrária. Primeiro, porque eu vou estar assessorada pelos benfeitores espirituais. E segundo, porque o bem vence o mal. Mas eu preciso crer firmemente nisso. A doutrina nos esclarece que nós desenvolvemos através dos conhecimentos, que as nossas mazelas, tanto físicas quanto espirituais, são diretamente ligadas e relacionadas ao nosso estado de progressão, né, ao nosso grau evolutivo, mas que nós podemos mudar esse estado. Como? Modificando-nos moralmente, aliando-nos a boas companhias espirituais,
através de bons pensamentos e estabelecer uma melhor atmosfera fluídica em torno de nós e no ambiente em que vivemos. Então, todos somos responsáveis de alguma maneira pelas dificuldades morais por que passa o planeta atualmente. E cabe a nós modificá-lo. Kardec já nos orientava quanto a isso em 1867, na Revista Espírita de Maio. Ele diz assim: melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Em outras palavras, quer dizer que um dia, quando a terra chegar, e ela vai chegar, a ser povoada por homens que entre si praticam a lei divina do amor e da caridade. Ninguém duvida de que essas condições de higiene físicas e morais tornarão o planeta regenerado. Mas no dia a dia, nós não lembramos muito disso. E sem o percebermos, nós criamos ao redor de nós as imagens daquilo que está em nossa mente. Essas criações mentais continuarão existindo enquanto as alimentarmos. Permanecerão ao nosso redor e fatalmente atrairá espíritos que pensam como nós. Enfim, nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno e cabe a cada um de nós desfazê-lo ou mantê-lo. Então, nós temos algumas considerações sobre o pensamento. O pensamento nos identifica, é carreador de nossas emoções, determina o nosso estado de saúde e determina nossas ações. Mas também, pelos nossos pensamentos, somos identificados no plano espiritual. Por exemplo, quando estamos nervosos, labaredas vermelhas nos envolvem. Quando estamos com sentimentos de ódio ou mágoa, somos cobertos por uma luz acinzentada ou negra. O pensamento, então, leva as nossas emoções para o ambiente em que estamos e para quem é alvo dele. Mantendo bons pensamentos, evitamos diversos problemas, tanto de saúde quanto de relacionamento, entre encarnados e entre desencarnados. E devemos refletir, pensar antes de agir, e é o que bem pouco fazemos, não é? Então o pensamento é muito importante em nossas vidas, pois somos consequências destes. Vigilância e oração atenuam as vicissitudes da senda regenerativa, porque através delas nós pomos-nos em sintonia conosco mesmos, tornando-nos cada dia mais autoconscientes. E pensamentos, e precisamos observar e ver claramente as nossas reações do cotidiano. E nos avaliarmos e, consequentemente, substituirmos os automatismos negativos pelos positivos, porque somos guiados. E pensamento e vontade é tudo, não é? O pensamento e a vontade são poderes do espírito e agem no meio ambiente. São forças atuantes que podem modificar de cor, podem ter movimentos diferentes, formas, etc. O pensamento vem sempre acompanhado de uma emoção. E como é que a gente saneia essa psicosfera? Acionando a alavanca da vontade, poderemos traçar novos rumos para a libertação de nosso espírito. A vontade é o elemento do livre-arbítrio. Devemos ter comando sobre o pensamento, pois não falhamos só com palavras e atos. Pelos pensamentos, sem barreira ou distância, o espírito encarnado age sobre o semelhante e o desencarnado também atua sobre nós encarnados. Então, melhorando o pensamento, melhoraremos a vida nos dois planos, físicos e espirituais. E como é que a gente aplica esse poder da vontade? Identificamos aquilo que nos faz sofrer e aquilo que nos leva à felicidade. Eliminamos pensamentos e emoções negativas. Cultivamos pensamentos e sentimentos que possam nos conduzir à felicidade, à saúde e à prosperidade. De acordo com o espírito Lourdes Catherine, o momento ideal para impedir que um pensamento negativo se instale na nossa mente é, assim que ele surge.
não podemos esperar. Ela sugere que criemos saneadores, que são 2, a permissão e a oração. Quando permitimos criar situações aflitivas, de agressões e desequilíbrio, nos envolvemos de tal forma com fluidos desarmônicos que infectamos a nossa psicosfera espiritual. E segundo ela, muitas pessoas não comandam a própria força mental e ficam prisioneiras de si mesmos ou viram marionetes nas mãos dos outros. Realmente, não é raro ficarmos presos a fantasias desequilibrantes. Em vez disso, deveríamos voltar os nossos pensamentos para ideias de sucesso, força, otimismo, coragem, paz. Deveríamos acreditar no nosso potencial e aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá para crescermos. E se por acaso nos arranharmos durante o percurso, é igualmente importante lembrar que as quedas também são lições que precisam ser aprendidas. Então cabe a nós nos colocar de pé e seguir adiante. Nós, mesmo que não tenhamos, ela diz que o segundo saneador é a oração. Mesmo que não tenhamos muito tempo disponível para orações, que possamos passar pequenos momentos de despreendimento. Voltemos por poucos minutos a nossa mente para o alto, entremos em estado de prece e mentalmente nos permitamos conversar com o Pai. Pensar o bem é uma prece contínua, porque estaremos ligados ao plano maior. E com certeza o Pai nos dará as forças de que necessitamos e a própria oração limpará o nosso lixo mental. Então o que é importante? É que tenhamos consciência de que a nossa psicosfera que nos envolve os outros, será luz, na medida em que investirmos no positivo. Ou será trevas ou sombras, à proporção que investirmos no negativo. Então depende de nós, da nossa vontade acionada. Precisamos entender que precisamos educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a nossa vontade. Né? E para finalizar, a educação, antes porém, né, ela passa pela vigilância e pela oração. E o fortalecimento da vontade vai passar pela disciplina. Vai passar pela fé. Miramês diz que quando o homem diz que não pode vencer suas próprias paixões, este homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Então é por nossa vontade que nós podemos agir, tanto no sono quanto na vigília, com tenacidade, com persistência, sem desistir, pois ela é uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E para finalizar agora de verdade, né, depois de ter passado 5 minutinhos, nós vamos resumir a reflexão tomando alguns pontos. Primeiro, que existe uma lei do pensamento, que semelhante atrai semelhante. A nossa mente é como um aparelho radiofônico, né? E os nossos pensamentos e sentimentos são mensagens que vão sendo espalhadas numa frequência, emitidas numa frequência. Também existe a lei básica do pensamento, que é: você se torna aquilo que pensa. Então, o que mais se pensa se manifesta em sua vida. Então, a gente tem que aprender a pensar e aprender a sentir. Porque um pensamento negativo vai nos fazer pessoas deprimidas e um pensamento positivo nos tornará pessoas otimistas. E como é que a gente faz esse saneamento da mente? Já aprendemos que temos que educá-la. E como é que a gente saneia? Como usar a nossa mente? Purificando os nossos pensamentos. Não ficando preso ao passado, a acontecimentos inadequados, menos felizes. Procure ficar sempre no presente, não sofrer pelo que passou, nem sofrer por antecipação, pelo que talvez nem virá. Porque o futuro é aquilo que fizermos agora dele. E agradecer a tudo. Em tudo dai graças, segundo Paulo. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e com as suas vibrações, com seus pensamentos poderosos, possam colocar a paz em nossos corações.